curva esse do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Hoje é aquele domingo extraordinário, é o domingo que o Pai reservou para seus filhos estarem recebendo mais uma porção da sua palavra, as mais altas revelações vinda do seu trono. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos esse amor de um Deus maravilhoso que olhou para mim e para você, olhou por toda a humanidade e nos concedeu da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, por meio do seu Filho amado Jesus. Te convido a abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 25. Eu vou ler apenas o versículo 8, 9 e 40 e depois talvez mais alguns, para ver o que o Pai reservou e vai falar comigo, com você. Vai trazer revelação para mim e para você, para tu colocar em prática na tua vida. E depois eu quero que você, se possível, leia o capítulo 25 inteiro e depois mais outros que nós vamos falar. Santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Vê, pois que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Gente, é maravilhoso a gente ver que Deus aqui, Ele estava conversando com Moisés e dando as instruções do que fazer, como fazer. E essa narrativa mostra já a figura de Cristo ali no Antigo Testamento, ali naquela narrativa. Eu quero que você já peça ao Espírito Santo de Deus que mostre, que você descubra o Cristo em que você possa buscar e conhecer mais de Cristo ali, nessa narrativa da construção do tabernáculo. Pois existem aspectos importantes de Cristo e da sua obra que elas são em formas simbólicas narradas desde o começo, desde o início da criação do mundo, até o povo foi escolhido e todo o propósito Cristo estava presente. E a cada revelação recebida, o nome de Cristo Jesus, Ele é exaltado. Sim, pois todas essas revelações, todas as ministrações, todo o Evangelho das boas novas, toda a narrativa, todo o manual da vida que foi nos entregue em nossas mãos, é para exaltar o nome de Jesus e ser conhecido por todo o mundo, ser reconhecido, conhecido pelo seu povo. Pois o Filho tudo que foi escrito é para glorificar o Pai, é para me dar e te dar as instruções. Jesus, Ele é, vamos fazer uma simbologia. Ali, quando Deus estava passando as instruções, já figurava e configurava a Cristo Jesus. Quando nós falamos que Cristo é o caminho,
único caminho, nós estamos falando da originalidade que Deus colocou no seu Filho Jesus. Quando nós falamos que o Espírito Santo está comigo, está com você, e veio testificar, veio, vamos dizer, autenticar, dar legalidade a tudo que Deus preparou para mim e para você. E a Bíblia, o manual da livro que está escrito, está lavrado toda a verdade do reino dos céus. Eu vou puxar um pouquinho pela memória de alguns, talvez alguns nem tenham conhecimento, mas há um tempinho atrás era normal e natural nós termos álbuns de fotografias. Então você veria para quê? Para a gente ir guardando ali os melhores momentos, as recordações. E era muito bom e agradável e era alegre mostrar para as pessoas. Folhear, contar a história, a narrativa. E isso era empolgante, trazia alegria para quem mostrava álbuns de família, de festas, de formaturas, de tantas coisas. Aos amigos, aos familiares, até aos estranhos. As pessoas tinham prazer em mostrar. Mas o tempo foi evoluindo e hoje está quase tudo digital. Os books digitais, né? As redes sociais mostram, compartilham. E ali são registrados os melhores momentos, são compartilhados. Mas as fotos, os vídeos, eles representam um momento, que esse momento eu digo que era o momento original. E ali seria a cópia daquele momento. A fotografia, os vídeos, está demonstrando algo real que aconteceu e foi feito, vamos dizer assim, a cópia daquele momento e ficou eternizado numa foto, num vídeo, numa rede social. Mas o momento em si foi o momento original e você ficou, como se dissesse, a cópia daquele momento. E quando Deus está dando as instruções ali para Moisés, ele já estava dizendo exatamente o que existia no céu, que o original era Jesus e era feito aqui na terra. Um tabernáculo, os utensílios já estão nos céus para prosseguir na caminhada. E todas essas coisas que hoje temos, das redes sociais, disso e daquilo, já é uma, vamos dizer assim, foi dada origem. Ali quando Deus estava dizendo a Moisés como fazer. Ali Moisés recebeu o projeto de como construir o tabernáculo. Moisés recebia as instruções para o povo prosseguir, adorar a Deus. Deixa eu dar logo um primeiro código revelado. Deus convidava um povo que estava preso, estava escravo do Egito. E Deus fazia um convite para que este povo saísse dessa escravidão e usufruísse de uma liberdade. Usufruísse de uma terra que emanava leite e mel. Ei, filhos! Ei, filhas! O Pai hoje ainda continua convidando você das trevas
das trevas, que você é escravo, a vir para o reino dele, o reino da luz. E Deus é quem vai nos libertar, é quem liberta da escravidão deste mundo. Assim como ele teve a preocupação em chamar, convidar, eleger, comissionar líderes e lançar o convite para o povo, ele continua fazendo isso hoje para vocês, para as pessoas, para o mundo das trevas, para que passe para o mundo da luz. Então Deus está te convidando a você ser liberto da escravidão do pecado. Deus está te convidando, às vezes por meio de líderes levantados, assim como Moisés foi um líder. Os líderes hoje, quando levam a palavra de Deus, o Evangelho das Boas Novas, eles estão cumprindo o papel que os nossos antepassados receberam de Deus. A jornada, ela continua. Ela não cessou, ela está em continuação. A caminhada, o percurso. Filhos e filhas, eu quero vocês longe da escravidão do pecado, que naquele caso era o Egito. Pois todo o povo ele estava escravo de uma nação. E Deus levantou Moisés ali, aquele líder. Moisés naquele momento ele se tornava servo do Senhor Altíssimo, o Rei da Glória. E essas pessoas, elas tinham um objetivo, e com amor a Deus, com amor por almas perdidas, por almas que estavam sofrendo as injustiças da escravidão, injustiças, todo tipo de injustiças. Deus sempre levantou líderes, homens e mulheres de Deus, servos do Rei Altíssimo, para lançar o convite e a palavra de Deus, e resgatar, e tirar, e transformar vidas. Se você sofre, se você passa algum momento, alguma área da tua vida, como se fosse uma escravidão, hoje é a noite que o Pai está dizendo: ei, filho e filha, a salvação, a libertação, a transformação de vida. Mas preste atenção aos meus servos, preste atenção à minha palavra, preste atenção às minhas instruções, para você fazer parte deste povo escolhido. Deixa eu lhe dar logo um segundo código revelado. Nesta narrativa, quando o povo ele é convidado a sair da terra do Egito, e quando ele é apresentado, e Deus apresenta todo o projeto, ou parte do projeto, a Moisés, ele disse: eu irei adiante de vocês. Então, filhos e filhas, não se preocupe se você quer mudar de vida, se você quer ter transformação de vida, se você quer sair do mundo das trevas para o mundo do reino da luz. Deus está dizendo: eu irei com vocês. O Senhor vai adiante de mim, de você. O Senhor vai adiante de nós. Vamos só voltar um pouco em Êxodo 13, para a gente entender o percurso. Entender o que Deus, quando Ele diz: eu irei com vocês. Qual diferença, tamanha diferença vai acontecer na minha e na tua vida? Quanta diferença vai fazer para um povo? Quanta diferença vai fazer para uma nação? Quanta diferença vai fazer quando estamos cumprindo um chamado, quando estamos cumprindo um percurso, uma jornada, que o próprio Deus disse que está comigo e com você. Êxodo 13, o versículo 21 e 22, quando o Senhor Deus diz, quando os israelitas
saíram e já estavam no deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. E assim podiam o quê? Caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Gente, quão forte é essa revelação. Quão forte é o Senhor dizer que está comigo e com você de dia e de noite. Durante o dia, a presença dele estava ali numa coluna de nuvem. Sim, Deus estava ali nessa coluna. E à noite, numa coluna de fogo. Se o dia a nuvem cobria, protegia do calor, do sol. À noite, a coluna de fogo protegia e servia para dar uma temperatura. Porque no deserto, quem já teve ou leu ou já foi, sabe que a temperatura durante o dia passa dos 40 graus. E à noite cai abaixo de zero. Então um contraste tremendo. Mas Deus estava ali com o seu povo, guiando e protegendo durante o dia e a noite. E eu e você, nós somos protegidos nessa nossa caminhada, durante os nossos dias e durante as nossas noites. Se de dia era uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo, tinha um propósito. Deus estava presente, independente da situação. Ei filho, ei filha, que situação tu passas hoje? Deus está presente, seja de dia e de noite na tua vida. E por que era uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo? Primeiro, para guiar o caminho dele. E eu e você hoje, nós temos o nosso guia para guiar o nosso caminho. A mesma presença que eles ali estavam numa nuvem e num fogo, que era o próprio Deus, era o próprio Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar no caminho. Pergunta para você. Hoje eu vou deixar algumas perguntas em aberto. Algumas eu vou responder, mas outras eu quero que você faça e espere e peça ao Espírito Santo para te dar a resposta, a revelação, e que você seja ativado a buscar e aprender mais de Deus. Amém? Pergunta. Podemos caminhar durante o dia e a noite nessa nossa caminhada aqui nesse deserto sem a presença de Deus? Talvez você sobreviva, talvez não. Mas é melhor caminharmos com Ele, não é? Veja, quando o Senhor estabeleceu que a presença dele ia ser ali na nuvem, e essa nuvem é a coluna de fogo, nunca se apartou do povo. Sempre esteve a todo momento, dia ou noite, se fosse dia ou fosse noite, fosse tempo ruim ou não, quente ou chuvoso, seja como fosse, a coluna, a presença de Deus nunca se apartou. Quando o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, fizeram a opção e atenderam o chamado de Deus por meio do seu líder Moisés, e saíram de frente do faraó, vamos dizer assim, hoje, quem é o faraó? Saindo de frente
do mundo das trevas, de Satanás, do inimigo. Deus providencia a sua presença para estar comigo e com você. Mas é preciso você atender o chamado. É preciso você sair do mundo do pecado e escolher estar na presença de Deus. E Ele providencia essa presença. É importante que eu e você nós compreendamos, é importante que eu e você nós entendamos, porque aí fica mais fácil de compreender esta narrativa. A sua presença estava ali no meio deles, porque eles fizeram a opção: vamos sair do Egito, vamos sair de frente do faraó. Primeira coisa, a presença de Deus os guiava para todo o caminho. Para onde eu e você nós formos, nós temos que ser guiados pela presença de Deus. Segundo, as colunas, tanto de nuvem como de fogo, serviam para proteger. Porque Deus, quando chama, Ele protege. E o Espírito Santo hoje, na minha e na sua vida, nos guia e nos protege. É a presença de Deus que a gente diz dentro, sobre, quando nós somos comissionados com a unção. E Ele é onipresente porque Ele está em todo lugar. E pode estar em todo lugar. Para guiar-nos no seu caminho. No seu propósito. É Ele que vai nos dirigir dia e noite das nossas vidas. Ele é quem vai nos proteger dia e noite. Amém? Deixa eu dizer logo um terceiro código revelado aqui. Já que nós estamos em Êxodo, vamos em Êxodo 14. Terceiro código revelado. Além da presença maravilhosa do Espírito Santo, além da presença maravilhosa de Deus que estava ali, numa nuvem, numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo, tinha também um anjo do Senhor. Eles não estavam desprotegidos. Eles tinham a presença de um anjo do Senhor. E eu e você, nós temos a presença dos anjos do Senhor nessa nossa caminhada. Vamos ver o Êxodo 14, o versículo 19 e 20. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. E a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. E a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Gente, é maravilhoso. Porque quando existe o sobrenatural de Deus, quando existe a ação de Deus, a sua presença, o povo do Egito, o exército do Egito, não pôde se aproximar do povo escolhido, porque o anjo do Senhor e a coluna de nuvem os protegeu. E é isso que acontece na minha e na tua vida, quando estamos diante de perigos. O Senhor libera seus anjos e libera o seu sobrenatural, que muda tempo, circunstâncias, que acontece uma coisa extraordinária que às vezes não conseguimos nem explicar, mas o Senhor faz para proteger. Pois se a nuvem se colocou entre os dois povos, para um protegia
do calor, e para outro ocasionava a escuridão. Então, quando ocasionava a escuridão, o exército ele não poderia chegar, porque era escuro, não tinha o acesso. É isso que Deus faz, transforma até o tempo, modifica. E eles não podiam se aproximar. O Espírito Santo é o nosso guia, é a nossa proteção. Nos ilumina quando necessitamos da luz. E para nos proteger, Ele escurece a situação. Ele é nosso protetor, mudando as circunstâncias do tempo, do espaço, às vezes até da ciência, às vezes da química, da física, contrariando, porque um milagre nada mais é do que acontecer algo que não poderia acontecer e aconteceu. Aconteceu porque está debaixo das leis celestiais. Deus era quem protegia o seu povo e com o seu poder ilimitado superava as situações. E naquela época Deus habitava naquela coluna de fogo e na coluna da nuvem. E quando foi construído o tabernáculo, no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. E o mesmo Deus que naquela época habitava ali, num templo, no tabernáculo, na Arca da Aliança, no lugar Santo dos Santos, naquela nuvem, no fogo, hoje Ele habita dentro de mim, dentro de você, sobre nós com a unção, com o seu poder, e onipresente porque Ele está em todo lugar. Da mesma forma que Ele estava no meio deles, Ele também continua no meio de nós. No meio dos seus filhos e filhas. Deixa eu dar o quarto código revelado. Chegou o tempo de eu e você dedicarmos mais tempo a sós com Deus. Dedique-se tempo a Deus. Dedique-se tempo sozinho a Deus. Não se limite somente a um culto por semana, a uma reunião por semana. Tenha seu momento dedicado diariamente a Deus. Até nós estamos fazendo e lançando e mandando para alguns devocionais da sua palavra para ser declarada, falada. Se você quer receber, depois eu vou colocar, quando for editar, eu vou colocar um link aqui para você entrar lá e receber. Ou então você diz, escreve eu quero, e a gente dá uma forma de te mandar, te inscrever nos grupos aí. Porque é necessário que os filhos e filhas declarem a sua palavra e também tenha um momento a sós com o nosso Pai. Qual é o filho que não conversa com o Pai? Seja por oração, seja por adoração, por louvor, seja declarando a palavra, mas você tem que ter esse tempo. Pois esse tempo é precioso, esse tempo vai te dizer o quanto tu vais caminhar em plenitude de vida aqui na terra. Amém? 40 dias, 40 noites, foi o tempo que Moisés se isolou do povo. Moisés saiu ali do meio do povo e foi ter esse tempo a sós com Deus, ali naquele monte. Ele estava em comunhão com Deus. Para receber o quê? Para receber o comunicado de Deus. Receber as instruções de Deus. Receber a vontade de Deus para aquele povo.
Ei, filho, ei, filha, tu conheces essas vontades de Deus para mim, para você? Você já conhece todas as vontades de Deus para o seu povo nessa caminhada? Seja dia, seja noite, seja deserto, seja não deserto, seja na terra que já emana leite e mel. Moisés ficou 40 dias e 40 noites até receber qual seria a vontade de Deus. Como Deus estava comunicando ali a sua vontade. Ele disse: ei filho, eu quero assim. Foi dando as instruções. Por isso que eu disse: leia Êxodo 25 todo para você compreender. Como Deus disse: eu quero assim, dessa forma. E Deus quer que eu e você, nós tenhamos esse momento a sós com Ele. Comece com devocional, porque é hábito. Quando você faz todos os dias, daqui a pouco você está fazendo, você está desejando ter mais tempo com Deus, mesmo nesse mundo meio louco que tenta nos tirar essa comunhão com Deus, esse tempo com Deus. Daí a importância. Até eu já falei na ministração anterior, dedique as primeiras horas do dia para você conversar e ter essa comunhão a sós com Deus. Moisés recebeu ali a vontade de Deus para colocar em prática, para que o povo obedecesse, para que o povo tivesse as instruções. Hoje, como vamos fazer para aumentar essa comunhão com Deus? Comece separando um tempo. Se você não consegue ainda muito tempo, comece com pouco tempo. 5, 10, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2, 3, o quanto... Gente, o dia tem 24 horas. Você não consegue separar um pouquinho desse tempo para o nosso Pai? O filho precisa conversar com o pai, o pai precisa conversar com o filho. Tem gente que tem esse tempo, mas só faz orar, e não escuta a voz de Deus. Quanto tempo? Não sei, comece. Você só não pode ficar parado. Esse tempo, você vai aumentar estudando a palavra, declarando a palavra. Você vai meditar na palavra. Não tenha pressa em ler a palavra rapidamente. Não. Às vezes tem uma palavrinha aí, um versículo. E você, quando pergunta: Pai, me revela, Espírito Santo me diz, me fala. E você aguarda, daqui a pouco vai vir as revelações. Então não tenha pressa em correr. Tenha pressa sim em receber as revelações. Estude. Pois eu e você, nós vamos receber a iluminação e a direção do nosso caminhar enquanto nós estamos aqui na Terra. Como? Receber a iluminação e direção. Era exatamente o que? A nuvem e a coluna de fogo. Iluminava e dava a direção. Quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Iluminação e direção. Temos que estar debaixo. Pasmem. Mas tem muitos que viram a nuvem, viram a coluna de fogo, estão começando a seguir. A nuvem para e eles continuam sozinhos. A coluna para e eles continuam sozinhos. Gente, é preciso acompanhar a direção, ser iluminado, porque é divino. As nossas vidas aqui na Terra e a vida eterna depende desse nosso caminhar, recebendo a iluminação e a direção que hoje é por meio do Espírito Santo, na minha e na tua vida. Quando o salmista, lá no Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Meus pés, para não pisar
em locais escuros, a palavra de Deus é quem vai me iluminar. Os meus pés é onde eu coloco. É a santidade. É os lugares. É o como fazer. E quando ele diz luz para os meus caminhos, é porque em meio a este mundo de trevas é necessário que a gente seja guiado pela luz. A luz de Deus, a luz do Espírito Santo. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tem que ser pautado na palavra de Deus. E luz para os meus caminhos. Porque o caminho é preciso ser luz. Cristo Jesus é o caminho. É a nossa luz. Amém? Jesus falou lá em João 17. Acho que é no versículo 17. Santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. E nós devemos nos santificar nesta palavra. Foi desejo de Deus e projeto divino, projeto celestial, projeto de Deus, a sua presença em nós, no meio de nós e em cima de nós, dentro de nós, em cima de nós e no ambiente todo. Se nós pararmos um pouco e fizermos uma pergunta, era necessário você construir um tabernáculo para Deus vir habitar ali? Vir habitar na nuvem, vir habitar no fogo? Para que se tornasse visível, tangível para aquele povo no momento? Eu digo sim. Pois se Deus não estivesse, se Deus não, eles tinham perecido. É a mesma forma hoje. Se o Espírito Santo não estiver dentro de mim, dentro de você, em cima e no meio de nós não conseguimos sobreviver. Assim, Deus se tornava visível no meio deles. Assim, Deus, por meio da sua glória, da sua nuvem, todos poderiam vê-lo. O que veio significar ali, aquele tabernáculo construído, era um simples lugar para Deus habitar? Não. Era mais do que um lugar. Pois toda essa visibilidade, todos viam a nuvem de glória, todos viam, sentiam a presença. Todo o povo via quando Deus descia em sua glória. Mas isso já era um retrato profético do original que viria, Cristo Jesus. Depois você dá uma olhada lá no 2º capítulo de Números, que Deus dá toda a instrução da localização das 12 tribos, disso, daquilo, e Ele vai dando as instruções. E tudo era ao redor do tabernáculo. Tudo era ao redor da sua presença. Tudo era ao redor de onde Ele estava habitando, no meio deles. Deixa eu dizer aqui o 5º código revelado. Não se afaste do tabernáculo, mas assim, a sua presença. Então não se afaste da sua presença. Para eles ali, eles não podiam se afastar tanto daquela presença de Deus, pois Deus estava significando para eles a proteção e a iluminação. Se eu e você se afastarmos da presença do Espírito Santo, da sua presença, poderemos ser tragados pelo mundo aí fora. Ninguém, mesmo que estivesse um pouquinho mais afastado ali do tabernáculo, mas eles poderiam ver
a presença de Deus. Eles poderiam ver a nuvem de glória se manifestar. A nuvem, o fogo, era visível. E isso era a evidência da sua presença. Era a evidência que Deus Todo-Poderoso estava com aquele povo. Interessante porque a localização das 12 tribos, vamos dizer assim, cada dos 4 lados ficavam, vamos dizer, 3 tribos dividido, localizado. Mas tinha uma tribo que ela ocupava os 4 lugares, aliás, os 4 lados. Que tribo era essa? E por quê? Isso é uma revelação. A tribo que tinha acesso aos 4 lugares era a tribo de Levi, que era, vamos dizer assim, era o plano de Deus, que essa tribo ficasse nessa perfeita posição dos 4 lados, acessível. Todos poderiam ter acesso por meio deles. Que função era essa deles, das tribos de Levi? Era a função de sacerdotes. Então os sacerdotes, que eram os servos de Deus, ficavam nos 4 lados e todos tinham acesso, porque eles eram os ministros de Deus, os servos de Deus, ficavam em perfeita posição, acessível para que todos pudessem chegar por meio deles, chegar por meio deles e terem acesso a Deus Todo-Poderoso. Deus não quer que nem eu nem você sejamos povos dele, isolados. Nós somos representantes de Deus, desse povo escolhido. O povo de Deus, o reino de Deus, acessível para todo o mundo, assim como a tribo de Levi estava acessível nos 4 lados para todas as tribos, quando chegassem por meio deles. Para quê? Para glorificar e honrar e levar a ministração, a pregação do Evangelho, mostrar ao mundo que Cristo é o Filho de Deus. E nós fomos comissionados para isso, hoje, nesse tempo agora. Todo cristão, filho e filha de Deus, é comissionado a ser um embaixador do reino, embaixador de Cristo, e anunciar essas boas novas, o Evangelho das boas novas para todo o mundo. 2 Coríntios, para você entender, capítulo 5, o verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ei, filho e filha, nós somos embaixadores para reconciliarmos o mundo perdido para o mundo da salvação. Eu e você, nós somos esses embaixadores. Assim como aquela tribo de Levi tinha essa função de reconciliar o povo, as outras tribos, com o Deus Todo-Poderoso. Pois Deus nos tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, para termos acesso a Deus. Eram os sacerdotes quem tinham acesso a Deus, então recebia o povo, recebia as ofertas, os sacrifícios e levava a Deus. Eles tinham essa função. Voltando lá em Êxodo 40,
Versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Pergunta, essa pergunta eu não vou dar resposta não, quero que você pesquise, pergunte ao Espírito Santo para vir a revelação para ti. Por que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, assim como foi falado aqui no versículo? Prosseguindo, durante toda a jornada no deserto, nessa caminhada, Arão e seus descendentes foram escolhidos para servir como sacerdotes do Senhor. Moisés era levita, era profeta, foi constituído por Deus, não pelos homens, mas constituído por Deus, o chamado foi de Deus, a estar diante de um povo, para orientá-los, mas não foi constituído como sacerdote. Ele não podia usufruir, vamos dizer, a função sacerdotal. Mas hoje, graças ao nosso maravilhoso Deus, na nova aliança, estabelecida por Jesus, na obra da redenção, ali na obra da cruz, eu e você, todos nós salvos, somos sacerdotes. Mas o que isso tem a ver? Se Moisés não podia estar usufruir de um direito que eu e você hoje nós temos que dar graças a Deus, porque foi feito algo maior para nos conceder esse direito de estarmos na sua presença, na presença de Deus. Vamos ver o que é que diz 1 Pedro, para que você possa entender um pouco do que estamos falando. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então existe uma casa espiritual, e nós somos essas pedras vivas, para serem sacerdócio santo, que possa oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Isso foi nos concedido por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem vão tropeçar, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Por desobediência, caem. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povos, mas agora são povo de Deus. Nós somos povo de Deus, pertencente a Ele agora. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Gente, quão maravilhoso é a gente entender, saber que nós fazemos parte, que nós somos parte de toda esta obra, de todo este caminhar.
Nós somos um povo escolhido, uma nação santa, que fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz, para a sua maravilhosa luz, para o seu maravilhoso reino. E a função do sacerdote, ele tinha várias funções, mas uma das funções, que a sua função principal é exaltar a Deus. Por isso que nós somos sacerdotes hoje, para exaltarmos a Deus, sermos representantes legítimos dele aqui neste mundo. Sim, legítimos, pois Cristo foi quem nos legitimou. Cristo foi quem nos comissionou. Gente, é maravilhoso a gente saber, tem tanta coisa para falar ainda. Olha, tem instruções aí, vai ficar para outras ministrações, mas Deus disse até o material, tudo, como ia ser adquirido. E se você vê, ainda quando eles estavam no Egito, Deus dá orientação ao seu povo de pedirem as coisas ao saírem do Egito. E Deus toca nos corações do povo que mantinha aquele povo escravo a dar exatamente o que eles pediam e muito mais do que eles pediam. Depois você dá uma olhada lá, Êxodo 3, versículo 21 e 22, que tem ali tem a instrução das mulheres pedindo de como fazer tudo e também de sendo concedido. Pois o cumprimento dessa promessa, vamos ver lá, Êxodo 12, 35. Porque se o Senhor estava dando as instruções de como os fazerem, também nós podemos ver o cumprimento dela. Êxodo 12, versículo 35 e 36. Os israelitas obedecem à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. E o 36, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim eles receberam os despojos dos egípcios. E depois o Senhor vai dando outras instruções, mais na frente, para a construção do tabernáculo. Ele diz, Moisés, você vai encontrar lá em Êxodo 25, versículo 1 e 2. Moisés, me diga ao povo que tragam a oferta. Aí ele ia dizendo que era para trazer ouro, prata, tudo. Gente, aquele povo estava no deserto. Onde é que eles iam conseguir isso, se eles não já tivessem trazido? Porque eles pediram antes. E tudo isso foi junto. Tudo isso o povo vinha com o coração aberto. Ouro, prata, feno, linho, madeira. Era tudo o que era necessário para ser construído o tabernáculo. E o povo atendeu. Depois você vai ver lá no... O povo atendeu. E o povo até exagerou. Que a própria palavra disse que foi necessário Moisés dizer para o povo, não tragam mais, já tem o suficiente, já está sobrando. Êxodo 36, deixa eu ver se é Êxodo 36. Versículos 5 e 7. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que o suficiente para realizar a obra de Deus. Gente, corações disponíveis a cumprir o que Deus escreveu para mim e para você. Ao chamado de Deus. Ali existia antes uma orientação
uma instrução de Deus, diga aos filhos que tragam, então eles trouxeram. E foi tanto que foi preciso Deus dizer de novo, já tem demais. Emitiu uma outra ordem. E às vezes Deus quer de mim, de você, mais tempo dedicado a Ele. Ele quer a minha e a tua vida dele, não mais vidas divididas. Às vezes Ele quer bens, quer coisas como Ele pediu. Mas isso é Deus que fala, é você que vai entender. Não é o homem chegar e falar e dizer assim, não, vem a testificação, vem a instrução, tem propósito. É coisas específicas de Deus. E você vai saber, porque o Espírito Santo fala com você. Pois algumas vezes são necessários que se concretize a obra de Deus. E para se concretizar a obra de Deus, às vezes Ele pede alguma coisa. Mas é Deus que pede. Tá? E você é tocado, você é confirmado. Mas a coisa mais importante é que Moisés e todo o povo ali, apesar das coisas que aconteceram durante todo o trajeto, mas Moisés recebeu uma orientação e disse que tudo faças segundo o modelo que ele tinha recebido. Ele recebeu as instruções de Deus. Modelo é uma representação em pequena escala do que é o original, do que é o plano de Deus. E o original é Cristo Jesus. Um modelo, uma imagem de uma pessoa. E ali o próprio Cristo, ele já era o modelo para aquele povo que não conheceram ali daquela forma, mas tinha a presença pela nuvem e pelo fogo, no tabernáculo e na arca da aliança. E nós temos hoje o Espírito Santo dentro, nos comissiona e em todo o ambiente. Pois nós fazemos parte agora de uma nova aliança. Vamos abrir em Hebreus 8. Versículo 1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se eles estivessem na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existiam aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Porque tudo aquilo era feito porque existia uma prescrição na lei. E ele serve um santuário que é cópia e sombra, cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, a antiga, sendo baseada em promessas agora superiores. Se ele já tinha uma promessa que atendeu muito bem o caminhar, a vida deles, imagine nós que temos essa promessa e essa aliança superior. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar a outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com toda a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, e diz o Senhor: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei no coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gente, que maravilhoso, porque agora é o Espírito Santo que é escrito aqui no meu coração, no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Da mesma forma como o Senhor permaneceu com eles em toda aquela caminhada, o Senhor está dizendo que agora permanecerá conosco até o fim dos tempos, até a consumação, até o retorno de Cristo. Pai, obrigado, porque agora nós temos o acesso livre a Ti. Pois quando Cristo morreu na cruz, o véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado. Não tem mais essa separação. Eu e você, nós temos acesso livre acesso a esse Deus maravilhoso, a ter a presença do Seu Santo Espírito aqui, sem intermediários. Acesso a nosso Pai. Amém? Gente, fiquem na paz do Senhor Jesus. Quarta-feira temos um encontro marcado na Quarta do Sobrenatural. Veja as 5 últimas ministrações. Peça revelação do Espírito Santo e que Ele possa estar cada vez mais nos elevando de níveis, nos ensinando a crescermos espiritualmente e a crescermos aqui na terra e nos céus. Amém? Shalom, ótima semana a todos!